Ao longo da história da filosofia, houve movimentos, doutrinas que, de certa maneira, responderam a um certo anseio, né, da sociedade da época, para fornecer interpretações, conferir um sentido à realidade que se estava vivendo. Meu nome é Luiz Paulo Ronet, eu sou professor de filosofia da UFSJ, Universidade Federal de São João del Rei. Eu estou gravando este vídeo a pedido dos alunos do PET de Filosofia da UFSJ. Eu gostaria de falar sobre a importância da filosofia nestes tempos de crise. Um desses momentos foi no século III a.C., um momento considerado de maneira geral de decadência em relação à cultura clássica grega, né, dos séculos V e IV, o auge da filosofia com Platão, Aristóteles, corresponde a um momento em que o Império ateniense, sobretudo, mas o domínio grego de maneira geral, ele começa a declinar. Após a invasão de Alexandre da Macedônia, né, Alexandre o Grande, os gregos começam a perder a influência, posteriormente vai abrir caminho para a dominação romana, né? Então esse é o período do século III a.C. até aproximadamente século VI depois de Cristo, temos o período greco-romano helenístico, né? Bom, hoje eu queria falar sobre duas dessas escolas, que são o epicurismo e o estoicismo. O epicurismo vem do nome do seu criador, Epicuro, filósofo que, né, chegou a Atenas, deve ter assistido, ouvido, né, outros pensadores no período, e acabou fundando sua própria escola, né, um jardim, na sua casa, conhecido então como Jardim de Epicuro. Epicuro pregava coisas bastante simples em aparência, mas que visavam, de certa maneira, dar uma resposta para as necessidades da época, né? Então, Epicuro ele pregava de maneira geral a moderação, a ataraxia. O ideal do sábio é atingir a imperturbabilidade, a ataraxia, quer dizer, não se deixar afetar por acontecimentos externos, né? E também visa evitar a dor, fugir da dor, mais do que ativamente buscar o prazer. Então, nesse sentido, o epicurismo não é uma doutrina hedonista, isto é, que tem o prazer como meta, como fim, mas visa antes fugir da dor, mesmo que seja ao custo de evitar um grande prazer. Epicuro também pregava, defendia que havia 4 grandes remédios para a alma. São eles: primeiro, não devemos temer os deuses. Os deuses estão tão ocupados comendo ambrosia, tomando néctar, etc., que eles não estão realmente preocupados com as nossas misérias, nossas infelicidades cotidianas, né? Então nós não devemos temer os deuses. O segundo remédio para a alma é que não devemos temer a morte. Se estamos aqui, obviamente, não estamos mortos, não há por que nos preocuparmos. E quando morrermos, já não nos preocuparemos com mais nada. Então, né, por que temer a morte? Terceiro lugar, não é mal que sempre dure. Quer dizer, se hoje a situação parece muito complicada, muito difícil, a gente não vê saída e tal, isso não significa que amanhã ou depois a coisa não possa mudar, né? Então também não devemos ficar constantemente preocupados né, com o mal, a persistência do mal, porque isso geralmente muda, né? E o quarto e último grande remédio da alma é que o prazer pode ser atingido, né? Ele não é inalcançável, né? O limite do prazer não é inalcançável. Ou seja, é possível ser feliz, é possível ter prazer. Então, é uma doutrina que, assim, sua aparência bastante próxima do senso comum, mas que efetivamente oferece respostas práticas para se lidar com os problemas do cotidiano.
A segunda escola é considerada geralmente como antagônica ao epicurismo, mas eu vejo como complementar. O estoicismo do lugar onde eles se reuniam originalmente, né? A Stoa era o Stoa Poikile, era o pórtico pintado, quer dizer, era onde eles se reuniam e acabou derivando daí o nome da escola. O que prega o estoicismo? O estoicismo prega que deve seguir o dever acima de tudo, mesmo que seja ao custo de um sacrifício pessoal, da dor, né? Então, nesse sentido, realmente é oposto ao epicurismo. Quer dizer, o estoicismo é uma doutrina, então, deontológica, quer dizer, que ela tem o dever como princípio. É basicamente a doutrina, a filosofia do Império Romano, né? Isso pode ser ilustrado pela imagem do soldado romano que é capaz de pôr a mão no fogo se o seu superior assim ordenar. Se o centurião, o imperador ordenarem, ele vai colocar a mão no fogo, literalmente, né? Então, dever vem acima de tudo. Em que sentido que claro que nos resume a isso, né, o estoicismo, as reflexões do Marco Aurélio, né, quer dizer, são uma beleza incomparável, prega a aproximação com a natureza, também, de certa maneira, a imperturbabilidade, visa atingir a imperturbabilidade. Então, nesse sentido, que me parece complementar a doutrina epicurista, né? Quem sabe se posso fazer uma combinação entre ambas aí, né? Enfim, então essas são duas correntes. Para dar um outro exemplo, ainda na Antiguidade tardia, mais propriamente finalizando o período da Antiguidade, quando quando termina o Império Romano do Ocidente, né, quando Alarico, visigodo, invade Roma, né, e isso assinala o fim do Império Romano do Ocidente, vive nessa época o filósofo Agostinho, né, o bispo, também bispo de Hipona, e depois declarado santo, Santo Agostinho, né? E Santo Agostinho, ele tem uma base filosófica muito boa, ele foi professor de filosofia em Cartago, depois em Roma, né? E ele, depois, quando ele se converte, de fato, ele acaba trazendo essa base filosófica para as suas reflexões teológicas, né? Mas então a doutrina do Agostinho pode ser lida tanto como filosofia quanto como teologia. Agostinho escreve, então, quando cai o Império Romano do Ocidente, após a invasão de Roma, Agostinho escreve A Cidade de Deus, né? É uma obra importantíssima, porque ela justamente mostra que se os bárbaros podem ferir a minha carne, eles não podem atingir o meu espírito. Agostinho lhe prega uma espécie de construção de uma cidadela interior, né? Quer dizer, uma força interior para reagir aos eventos externos, né? Então, nesse sentido que também a filosofia de Agostinho, de maneira geral, mas especificamente a Cidade de Deus, me parecem oferecer um modelo de como a filosofia pode oferecer ferramentas, oferecer remédios, oferecer alternativas para se lidar com a realidade, por mais difícil que ela seja, né? Então, eu creio que isso não seria diferente na nossa época, né? Quer dizer, nós estamos enfrentando uma crise seríssima, que é a pandemia Covid-19, né? E que é inédito na história da humanidade nesse nível global. Nós não sabemos muito como lidar com isso. Mas é aí mesmo que eu digo que a filosofia ela pode nos fornecer essas ferramentas, né? Então, para quem diz, né, ainda insiste em dizer que a filosofia, as humanidades, de maneira geral, não servem para nada, então
está aí a minha resposta. Quer dizer, o conhecimento da história, da sociologia, da literatura, da filosofia, são importantes para lidar com a realidade, né? Então, é isso que eu tinha a dizer. Obrigado.